Com a vitória sobre o Tombense no último sábado, a Ponte Preta conseguiu deixar a zona de rebaixamento e viu as chances de permanência na Série B aumentarem nesta reta final de competição. Com 2 equipes já rebaixadas para a terceira divisão, 2 vagas ainda estão em aberto e 5 equipes ainda brigam pela permanência: Sampaio Corrêa, Chapecoense, Tombense, Ituano e a própria Ponte. Na 15ª colocação, com 38 pontos, a Macaca soma 2 a mais que a Chape, a primeira equipe do Z4, e por isso apresenta um risco de queda de 27%. E para que essas margens diminuam ainda mais, a Macaca tem o seu próximo compromisso neste final de semana. Contra o Juventude, a Ponte pode, inclusive, garantir a permanência antecipada ao final da rodada. Os jogos que faltam agora são 2 finais que a gente sabe que tem uma lá contra o Juventude que a gente vai chegar, vai respeitar, mas porém a gente trata como uma final. A pretensão deles é brigar pelo G4 e nossa é fugir dessa situação incômoda que a gente está vivendo agora. Então vamos para lá, vamos focado, dedicar essa semana de trabalho, que é uma semana fundamental que a gente tem, de ver o que o professor tem para fazer, ver os ajustes que tem para fazer, o que a gente está tendo de melhor, evoluir mais ainda naquilo. E eu tenho certeza que com esse foco, essa determinação e colocar no coração na ponta da chuteira, a gente vai chegar lá e vai fazer um grande jogo e posteriormente tentar sair com esse resultado que é de suma importância para a gente. Com 50 jogos disputados em 2023, Arthur vem tendo papel fundamental no setor defensivo da Ponte. O lateral esquerdo, que retornou à Macaca na temporada passada, atuou em 32 das 36 partidas nesta edição da Série B. As únicas vezes que o camisa 15 desfalcou a equipe foram durante as suas suspensões. A gente sabe que é difícil no futebol brasileiro a gente alcançar 50 jogos numa temporada, não é fácil, até por conta de lesões, essas coisas tudo. E graças a Deus, eu sou um cara que não me machuco tanto. Eu acabo tendo essa resposta no dia a dia, no trabalho. E para mim, principalmente fazer esses 50 jogos dentro de uma temporada e 93 também na carreira, é de suma importância. Ainda mais com a camisa da Ponte Preta, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Mas porém, é igual eu falo, a gente passa pelo clube, a gente quer fazer história. Eu quero fazer história e continuar vestindo essa camisa e sim, sair dessa situação incômoda que nos incomoda bastante. Neste sábado, às 5 horas da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. A partida válida pela penúltima rodada da Série B tem transmissão exclusiva da Band em TV aberta. E pode ter certeza que nosso grupo está focado, vamos lutar com unhas e garras para poder sair dessa situação. Aqui a gente não fala de outra coisa, a não ser trabalho e vencer o jogo. Importante a fala do Arthur, né, chamando a responsabilidade, eles que colocaram o time nessa situação. E só eles têm possibilidade de tirar o time dessa situação. Uma vitória contra a equipe do Juventude. Difícil, mas contra o Tombense também era difícil. Tombense vinha de 3 vitórias consecutivas dentro da competição. Até ao contrário do Juventude, né, que está em baixa. Empatou um jogo aí lá contra o ABC em Natal. Todo empate fora de casa é bom resultado, mas na condição do Juventude, tinha que vencer o jogo. Está disputando o G4, a ponta de cima. Vamos debater aqui a Macaca e a melhor formação. O técnico João Brigatti tem a oportunidade. A Ponte precisou aí de 37 rodadas para ter a possibilidade de colocar em campo o mesmo time em 2 jogos subsequentes. E aí, o Brigatti vai colocar o mesmo time que começou o jogo contra o Tombense ou vai mudar? A resposta está aí, não é? 2 partidas que a Ponte tem feito de maneira boa. Melhor ainda foi a vitória contra o Tombense. O time se ouve bem, não tem por que mexer. Aliás, ele nem tem tantas alternativas assim que acrescente. Então eu repetiria, e eu acho que ele vai fazer isso. A partida contra o Juventude não é impossível de conseguir um bom resultado. O Juventude, como você disse, vem num momento de muita incerteza, continua para mim sendo o favorito para ganhar o jogo, só que a Ponte está subindo de produção e o Juventude está caindo. Cada jogo é uma história, não é? Vamos ver se a Ponte consegue repetir a disciplina na parte tática de comportamento, disciplina para terminar, viu, Gé? Terminar o jogo com 11 jogadores dentro do campo, e se a Ponte tiver o comportamento que teve nas 2 últimas partidas, tem uma grande chance minimamente de trazer um empate para Campinas. O Gé, ele tem uns vícios que vêm lá do amador, né? Mas já faz tempo que ele está jogando profissional. Mas isso que eu ia falar. Então já deveria ter corrigido. Ele usa o cotovelo, dá umas pernadas estranhas.
E numa dessa, se acontece, poderia ter acontecido lá em Tombos. Verdade. Ele escapou de um cartão vermelho lá, verdade. O árbitro deu uma ajeitada na situação. Não tem ninguém que possa falar com ele isso aí? Você lembra quando o Hélio dos Anjos dizia isso, né? Lembra que o Hélio dos Anjos falava? Que ele tinha que todo dia tinha que estar na cabeça do Gé, tinha que estar falando com o Gé. Mas o cara, ele tem que querer isso. Não adianta você mandar o cara pro psicólogo, fazer reunião com A, com B, com C, não adianta nada se o cara não quiser. Então é ele que tem que, peraí, agora eu sou um atleta profissional, agora tô vestindo uma camisa de uma entidade, né, centenária. O cara precisa ter essa percepção. O cara precisa, o que eu pretendo para minha vida? Vou voltar lá pro amador? Vou crescer, vou jogar na Europa? É isso que o cara tem que ter. Quantos anos tem o Gé? Já tem 26? 23, é isso? Enfim, o cara é jogador novo. Não tem 26 não, tem menos. Tem menos, né? Então assim, o cara que, ele precisa, viu, Gé? Ele é jovem. Deve estar assistindo a gente. Cara, você tem talento, você já mostrou que tem qualidade, que tem condição, mas precisa começar a botar na cabeça, precisa começar a ser atleta profissional. Porque jogador tá cheio, né? Boleirão tá cheio. Precisa ser atleta profissional. Senão, meu amigo, vai ficar pro meio do caminho, não adianta. Eu joguei com um cara aqui no Guarani. Saiu foram lá, pinçaram ele no campeonato amador da cidade, jogou no profissional, foi, mas com essa mentalidade. O que aconteceu? Absolutamente nada. Então, 24 anos. 24. Então, olha aí. Então tá iniciando a carreira, meu. Começa a vislumbrar coisas futuras, começa a vislumbrar você ajudando sua família, seus pais, seus familiares. Agora não dá, né? Se ficar com isso aí, meu amigo, vai ficar pro meio do caminho. A posição que ele escolheu para jogar, pela característica, pela complexão física, ela está embutido tomar pontapé. Não tem jeito de ser centroavante de referência sem não tomar empurrão, pontapé, rabo de arraia. Se ele não convive com isso, não consegue, ele que mude de posição. Porque não tem jeito. Então não adianta ele ficar nervoso. Isso faz parte da profissão dele, da posição que ele joga. E não é possível que não tenha ninguém perto dele que fale isso para ele. Porque ele sabe jogar futebol. Agora ele tem que entender que para ter sucesso, primeiro ele tem que terminar as partidas, não é? Se ele for toda hora amarelado, toda hora expulso, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, vamos desistir do Gé porque não tem conserto. Sabe jogar bola, tem condição, tem talento, mas o cara é descontrolado. Então ele tem que ter, é o que o Gleger falou, se ele não tomar consciência que ele precisa melhorar, fica difícil. Quer saber de uma coisa? Olha, só você pegar o elenco da Ponte, a característica dos jogadores, os históricos, olha aí, o Fábio Sanches, histórico de bom atleta, de bom profissional, o Elvis, né? O Kaique França. Cara, esses caras devem falar com o Gé toda hora. O ambiente do futebol e assim, e o cara se sente, vamos supor, se amanhã ou depois o Gé for expulso, quem que vai ser prejudicado? Somos nós, cara. Então nós temos que ir lá e falar com o cara. Eu não tenho dúvida, Batista, que os caras ficam buzinando na orelha dele a todo momento. Agora, se ele não quiser, aí é o que eu tava falando agora. O cara tem que querer, meu. O cara tem que começar a entender, digerir que agora ele é um atleta profissional. Olha, o Sérgio De Simone. Serginho De Simone. É proprietário de um restaurante aqui em Campinas, o Colonial Grill. Ele é grande? É que eu chamo ele de Serjão. Mas o pessoal chama ele de Serginho. Então ele era técnico do Campinas. Lembra do Campinas? Lembro, claro. Campinas Futebol Clube, o time do Careca. Do Edmar. E ele era técnico da base, o sub-20 do time do Campinas. E eu contei essa história e ficou todo mundo rindo, porque ele contratou um professor de karatê para os atacantes. E aí ninguém entendeu nada, mas vai ensinar karatê, o atacante vai dar pancada nos adversários? Não. Não é isso não. Defesa pessoal. Sei. Então, o cara é que o futebol tem uma raiz tão forte que não admite modernidades. Quando vem alguma coisa com alguma coisa diferente, rechaça de imediato. Porque tem alguns exageros, né? Não veja só, é o caso do Gé. Esses jogadores que atuam na frente, como falou muito bem o CH, são jogadores que tomam pancada o tempo inteiro. Os zagueiros sanguinários estão ali,
mordendo o tempo inteiro, parecendo um cão perdigueiro em cima do atacante. Claro, ele tem que neutralizar o ataque. Se o cara tem esse conhecimento de defesa pessoal, quem vai se arrebentar o zagueiro não é o atacante. Você vê o que aconteceu no treino da seleção brasileira. O zagueirão lá da seleção brasileira deu um encontrão no Hendrick, jogou ele fora do campo. Vários. Então é o seguinte, isso que você falou tem tudo a ver. O cara tem que aprender a se defender, sem agredir. Se defender com inteligência. Então tem tudo a ver com o que você disse. Agora, vou repetir, o Gé tem que ter a humildade de ouvir os mais experientes e ouvir o comando. Tá todo mundo querendo ajudar, ninguém está criticando o Gé. Agora, você vê uma partida, vê 2, vê 3, vê 5, vê 8, vê 10 partidas, o cara destemperado, você para de falar. Sabe uma outra coisa? V8 foi um grande fotógrafo. Foi. Sabe uma outra coisa? Sabe uma outra coisa? Ô Batista, sabe uma outra coisa que era importante, que na minha época a gente fazia muito? Olhar os outros. Assistir vídeo dos outros. Eu, por exemplo, sabe o que era determinação lá no Guarani ou não? Jogo do profissional, os goleiros da base de gandula atrás do gol. Para ver os outros goleiros jogarem, para ver os goleiros do Guarani jogarem. Foi ali que você pegou o microfone e abriu e saiu falando, né? Exatamente isso. É um cara de pau, né? Dá uma olhada aqui na classificação, a parte de baixo da tabela é onde está lutando a Ponte Preta para permanecer na Série B. São esses os times que estão lutando para não entrar nesta zona vermelha incômoda. Avaí 43, Ituano 40, Ponte Preta 38, Tombense 37. Aí daqui para baixo é o tacho do capeta. Você sabe com quem o Ituano joga? Lá dentro. Sabe com quem o Ituano joga, não? Com a Chape em Ituano. Tá bom pra você? Vai ser em Ituano? Em Ituano. Chapecoense 36, mesma pontuação do Sampaio Correia. Sampaio pega o Avaí e em aqui casa. os dois já rebaixados. Londrina 28 e ABC 22. Sampaio pega o Avaí em casa, hein? Lá em Sampaio. E o Tombense joga em CRB contra o CRB. Aqui é o seguinte, ó. A parada mais dura aí é da Ponte mesmo, né? Vai pegar o Juventude. O Ituano vai ganhar. Mas dependendo do que pode acontecer, né? É possível acontecer, mesmo não vencendo, a Ponte continua fora da zona de rebaixamento. Sim. Se vencer, ela não precisará de pontos, provavelmente, né? Na partida contra o CRB. Sim. Porque a chance do Sampaio... Porque é assim, ó, se o Sampaio vencer, vai a 39. Só que se o Tombense não vencer e a Chape perder, que é absolutamente possível, se a Ponte ganhar, não precisa nem da última partida. Não. Por causa do confronto direto, né? Também pela pontuação. A Ponte vai a 41, Batista. E falta um vencer, jogo. vai a 41, Batista. 41. Tem um confronto direto entre Tombense e Sampaio Correia. Não, aqui, ó. A Chape, imagina, perdeu para o Ituano, fica com 36. O Sampaio vence, vai a 39, mas o Tombense perde para o CRB. Não vai precisar, chega até 40 só, e a Ponte já tem 41, se vencer o Juventude. Mas para vencer o Juventude, não vai ser fácil. Mas é possível, né? Possível. A Londrina conseguiu isso. Sim, possível. Não, a Londrina foi empate. Então, No finalzinho, o Juventude empate empatou. não é ruim para a Ponte. Não, claro que não é ruim, não. É ótimo.